Boa noite, Isabela, tudo bem? Isa, então, eu tô aqui com o seu projeto. Isso aqui é só um esboço, tá bom? É só um croquis do que vai ser, para vou explicar para vocês mais ou menos a nossa intervenção na cozinha, tá bom? Bom, primeiramente, estudando mais o caso de vocês, eu percebi que poderia haver um pequeno problema em relação ainda à altura da cozinha. Vou explicar para vocês o motivo. Aqui a gente tem a cozinha na altura correta, no posicionamento da janela que ela tá atualmente, tá bom? Eu vou marcar aqui com a régua. Ela está a 1,41 do chão, né? Como a gente tinha medido. A altura dela é de 69 centímetros. E essa aqui é atualmente a parede de vocês. 28 centímetros da parede. É a parede do fundo de vocês, tá bom? O que acontece? Nós tínhamos conversado sobre abaixar a parede para 1,10 m, né? No caso, a gente diminuiria 31 centímetros e compensaria em cima também. Vamos diminuir aqui 30 centímetros para ficar certinho. E assim a gente faria os armários aéreos. Porém, quando eu fui desenhar o croquis da cozinha, eu vi que ainda assim ia ficar muito alto. Muito alto também não, mas ia ficar um pouco alto do que o recomendado. Eu vou explicar já para vocês. Aqui a gente tem 1,10 m da abertura e a nossa ideia era fazer ao redor dessa abertura da janela o armário da cozinha, os armários aéreos e afins. Só que o que eu percebi? Vou mostrar aqui umas referências para vocês. Quando se trata de cozinha e se trata de armário aéreo, a gente repara, deixa eu só voltar aqui, a gente repara que as cozinhas, quando elas têm essa abertura em cima da pia, quando tem essa abertura e mantém também, né, obviamente, os armários aéreos, a abertura para a janela, ela é um pouco menor. A gente consegue ver aqui, tá vendo? Ela é um pouco menor para possibilitar a entrada de luz e não para possibilitar os armários aéreos e não atrapalhar a entrada de luz ou saída de ar através da abertura da janela. Então, vocês reparem que ela é bem menor daquilo que a gente esperava, entendeu? Ela segue ali a altura da roda-banca da cozinha, entendeu? E vocês reparem que é bem menor, ó. Ela é mais sutil. Ela é menor, mas ela é mais larga, porém a altura dela é menor. Diferentemente se a gente mantesse a janela inteira, como nesse exemplo. Aqui, vocês reparem que os armários eles são bem altos, eles estão praticamente alinhados com a viga, né? Então aqui eles fizeram, né, a janela mantiveram, porém eles fizeram armários mais altos, que, obviamente, deve ser para colocar coisas que vocês não usam, né? Com muita frequência. E fizeram outros armários aqui mais baixos. Ou aqui, ó, como nesse vídeo, aqui a escolha deles foi manter a abertura da janela da cozinha para ter mais iluminação. E eles abriram mão dos armários aéreos. Bom, o que eu quero mostrar com isso? Que se a gente for manter essa configuração até mesmo a anterior, vai ficar um pouco diferente daquilo que eu vou propor agora, que é fazer uma janela bem mais baixa, como vocês podem ver aqui. Reparem que essa configuração dos armários aqui é a configuração que vocês desejam, né? No caso, com armários aéreos. Desculpa, essa aqui é só um croquis, tá bom, gente? É só um croquis a respeito do que eu vou fazer de fato. Não é isso aqui que eu vou entregar pra vocês, tá? É só pra gente ter uma ideia de como vai ser a configuração da cozinha. Então, aqui a gente tem uma janela bem mais baixa, perdão, a altura, no caso, a altura da janela é mais baixa, a gente tem uma altura aqui de 45 centímetros, olha, reparem bem. Deixa eu só fazer umas coisas aqui para ficar melhor para nossa visualização. Deixa eu tirar a geladeira. Ó, a gente tem aqui uma altura de 45 centímetros da janela. E do chão ao... Perdão.
do chão ao peitoril da janela, temos uma altura de 1 metro, que ficou aqui a altura. A bancada, ela tem 90 centímetros de altura, é uma altura padrão. Deixa eu marcar aqui. Uma altura padrão de 90 centímetros, só para vocês terem um ponto de referência. Peraí. Aqui tá 88, mas no caso ela seria 80 centímetros. 90 centímetros, perdão. 90 centímetros. Bom, e assim fica a cozinha de vocês. Reparem bem que a altura ficou menor, porém aqui a gente consegue fazer os armários aéreos com tranquilidade. A distância da bancada até o início dos armários aéreos, elas tem que ser de em torno de 60 centímetros, então eu preservei essa altura. Botei aqui 55 centímetros. Eu preservei a altura daqui da bancada da cozinha até os armários aéreos. E assim não prejudicou a gente fazer armários mais altos, com bastante espaço de armazenamento. Reparem bem que a configuração da cozinha, ela ficou própria por conta dos armários aéreos. Do armazenamento, perdão. A gente tem bastante espaço de armazenamento aqui na cozinha, tá bom? E com essa configuração ajudaria mais. Reparem que a cozinha, a janela está mais baixa, entendeu? Não está alinhada com a porta, ela vai estar centralizada na roda-banca. Esse é o objetivo aqui, é o foco, tá? E assim a gente tem a cozinha, que é, pra mim, a melhor forma de vocês fazerem, entendeu? A cozinha é desse jeito. Então, a gente tem aqui 1 metro do chão, 45 centímetros de altura da parede. Ela toda a janela, eu quis preservar o seguinte. Deixa eu voltar aqui com a configuração aqui da geladeira. Reparem também que a abertura dela não mudou muito, entendeu? A gente tinha falado de começar ela ser um pouco mais... Como é que fala? A largura dela ser um pouco menor. Tipo, começar aqui. Mas eu não achei bom por conta... Reparem que aqui a pia não tá centralizada, né? A cuba. Então, eu preferi manter ela aqui, porque por mais que não esteja centralizada, não tá tão discrepante assim, né? E aqui a gente manteve na parede 15 centímetros, porque não dá pra marcar aqui, mas é 15 centímetros aqui e seria 15 centímetros aqui também, da distância da geladeira, tá bom? Bom, outra coisa, eu fiz a profundidade de 60 centímetros pra alinhar com, a gente tinha falado de 55, mas eu mudei pra 60, tá? Para alinhar com a geladeira, não ficar muito menor que a geladeira. E não perdemos muito espaço de circulação aqui. Vamos ver aqui em média, mais ou menos, quanto a gente vai ter de circulação. Vai ter em torno de 1,63 de circulação. 1,65 de circulação é uma boa circulação aqui na cozinha. Não atrapalha quem está usando fogão a pia usar a geladeira, passar aqui para pegar alguma coisa. Vai ficar bem otimizada a cozinha. E aqui a gente tem a nossa bancada. Aqui eu fiz menor com 55 centímetros, aqui tem 60, ó, a profundidade daqui tem 60 centímetros. Aqui tem 55 por ser menor, e aqui tem o armário, aquele armário que ele vai ser mais estreito, por conta da bancada aqui, onde as pessoas vão conseguir sentar, colocar, as pernas vão ter um respiro aqui, né, pra ficar, e conseguir utilizar a bancada. Esse tamanho aqui de bancada, talvez eu mude. Aqui tá 35 centímetros, mas talvez eu coloque pra 30. Pra ter um respiro maior aqui, porque o seu marido é alto. Então, seria interessante ter um pouquinho maior. Ser aqui um pouquinho maior, né? Em vez de 20 centímetros, colocar 25 por aí. Mas esse armário aqui, a intenção dele é ser menor mesmo, tá bom? Aqui é só pra colocar mantimento. E a gente não perder também o espaço de armazenamento, tá bom? Então, essa seria a primeira proposta. A gente tem aqui a cozinha com aquela abertura, né? No caso aqui, a abertura dela tem original, né? 30 centímetros e aqui 31. Seria assim,
E a proposta, assim é do jeito que tá, né, no caso. E a proposta de primeira intervenção seria essa daqui. A gente fazer uma janela mais baixa pra gente conseguir fazer aqui os armários aéreos. Perfeito? Bom, porém, se vocês não quiserem mexer na abertura de vocês, eu fiz esse modelo aqui. Aqui não tá a pia, mas considerem a pia aqui. Lembrando que isso aqui é só um esboço, tá bom? E os eletrodomésticos de vocês estão do mesmo tamanho que vocês mandaram, tá? São os mesmos modelos. Vamos lá. Aqui eu tirei, né, a parte do armário, né, aéreo, como na primeira proposta. Essa proposta ali não tem armário aéreo de início, tá bom? Ela vai manter a abertura atual, tá bom, da janela de vocês, se vocês não quiserem mexer. E aqui a gente só faz o armário aéreo na parte direita, né, na parte do fogão aqui. A gente coloca um nicho aqui pra vocês colocarem alguma decoração, algo do tipo. Ou até mesmo fecha com o armário toda essa parede, tá? Porém, eu ainda indicaria vocês de fazerem aquele rebaixo, né? Abaixar o peitoril dela, porque tá muito alto. Vocês podem manter a altura dela, né? No caso, onde está, só abaixar 31 centímetros e a gente vai ter um janelão deste tamanho para a cozinha, entendeu? Isso aqui é uma intervenção menor, caso vocês já não vai dar pra gente desfazer da parte superior da janela, já fez, ou não vai ter como fazer. Não gostei dessa opção da janela bem pequena do jeito que tá aqui. Então, só faz aquele rebaixo para ficar menor, né? Para ficar mais. Para ornar melhor com a cozinha, até mesmo com as aberturas da casa, porque eu acredito que vocês também achem estranho uma janela daquela altura, né? Que tava anteriormente. A altura que tava, para mim, eu acho muito estranho. Mas, se vocês quiserem manter, tudo bem. A gente faz uma configuração de armário parecida com essa. Se não, a gente abaixa, mantém a altura atual, a gente só baixa o peitoril aqui, 31 centímetros. A gente só baixa e mantém aqui uma coisinha deste tamanho, tá bom? Com a abertura dessa janela atual. E aqui, no cantinho, a gente faz essa configuração de armário pra ver se agrada a vocês, né? Essa configuração e mantendo a abertura da cozinha. Então, basicamente é isso. Eu acredito que essa seja a melhor proposta, foi a melhor ideia. Foi essa que eu estudei agora. Vocês conversem com o pedreiro, né, no sábado. Talvez eu me ausente um pouco por conta eu vou pro hospital daqui a pouco. Eu tenho que ir pro hospital 8h30 pra trocar com a minha tia, pra trocar com a minha prima que tá lá, pra ficar com a minha tia. Então, eu devo estar voltando na sexta-feira à noite. E aí, qualquer coisa, se eu não conseguir enviar pra vocês hoje, eu envio amanhã, tá bom? E aí, vocês não ficam no escuro a respeito disso, tá bom? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer coisa, vocês podem me mandar, tá bom? E aí, a gente vai conversando durante o final de semana, tá? Abraços!